Bom dia, gente. É, Bem-vindos a mais um culto. Hoje a gente vai estar começando o culto de domingo e bom dia, eu não sei até que parte ouviram porque eu fui mutado. O Fabrício ele tá de host e aí ele vai mutar todo mundo e não vai dar pra gente mesmo a gente se desmutar. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, acho que pode mandar mensagem para ele no privado que ele desmuta. Mas bom dia, a gente vai estar começando mais um culto. Um culto de domingo. E eu tô muito feliz porque finalmente tô vendo todo mundo ao vivo e é uma coisa que na verdade fazia tempo que eu não via, né? Eu tava vendo mais as gravações pelo YouTube e acho que a gente ter esse contato como igreja me faz muito bem, faz a gente crescer em comunhão, faz eu ver que eu não tô sozinho ainda na caminhada. Faz quase um ano que eu não vejo a maioria de vocês e muitas vezes eu fiquei triste, eu tava tendo uns surtos assim, eu falei, meu, sem eu ter a igreja perto, sem eu ter as pessoas perto, tá sendo uma caminhada muito difícil para mim. E eu acho que agora, com esse ao vivo, eu podendo ver vocês, eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais contente, eu consigo ver o real significado do que é igreja, do que é ser igreja. E então eu só queria demonstrar e expressar essa felicidade. A gente vai estar começando agora com o louvor e eu queria estar fazendo uma oração para a gente começar esse momento. Então, vamos fechando nossos olhos, colocando nossos corações em Deus, acalmando nossa mente, nossa alma, e que a gente possa estar orando com toda a nossa sinceridade nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado porque a gente pode estar reunidos aqui em Teu nome, Pai, como igreja, Deus, muito obrigado por cada pessoa que entrou aqui, Pai, ou cada pessoa que vai assistir a gravação depois, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um, Deus, e muito obrigado porque o Senhor permite que a gente esteja aqui, Pai, nos dá a oportunidade de termos máquinas, celulares, internet e toda essa tecnologia que nos une, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque Tu é um Deus bom que perdoa nossos pecados, Pai. Obrigado por tudo isso, Deus. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar começando um momento de louvor. Eu vou estar compartilhando aqui e caso o som esteja ruim ou alguma coisa, aí eu peço que vocês enviem uma mensagem para eu estar arrumando. Eu vi que tá sem som, um minutinho só. Aí.
terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, Pai, pelo amor derramado.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobres e fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Essa próxima música, ela é uma música que eu queria apresentar para a igreja, eu não sei se todos conhecem. E ela é uma música que toca muito em acampamento, principalmente camping e campanha, é uma música que ficou bem famosa nos anos do Descend, que foi um evento que teve nos anos anteriores. E ela é uma música que cada frase dela remete a um versículo bíblico, que remete a uma história bíblica. E ela é uma música bem impactante.
e que chama muita atenção. E eu queria estar lendo um versículo que se encontra em Mateus 21, e é o versículo 10 e 11. O contexto é Jesus entrando em Jerusalém, quando Jesus ele chega em Jerusalém montado no burrinho, e aí tem o pessoal vai lá na frente da cidade, vai aquela multidão, e aí vem esse versículo que fala: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Cada pessoa ela fica impactada por uma parte da música, uma parte que ela se identifica com a música, e o começo dessa música é: quem é este que vem nos abraçando? E essa parte ela me pega muito forte, né? Porque eu me imagino sendo uma das pessoas dessa multidão vendo Jesus entrar em Jerusalém. E aí eu me pergunto: quem é este que vem me abraçando com o olhar? Quem é este que vem me exortando com o olhar? E aí eu tento trocar de lugar com Jesus. Eu falo: eu sou a pessoa que, por exemplo, quando eu chego na igreja, as pessoas olham e falam: quem é esse que vem me abraçando com o olhar? Eu sou essa pessoa que, quando eu chego na minha faculdade, os meus amigos eles olham e falam: esse é o cara que está me exortando com o olhar. Pelo menos eu passo esse sentimento. E essa música, eu queria que quem não conhecesse prestasse muita atenção na letra e fizesse dela uma oração muito forte. Quem conhecesse pudesse cantar ela com todo fervor, e que a gente possa estar louvando junto nesse momento.
E eu queria estar orando com vocês agora para a gente estar encerrando esse momento de louvor e passando para a mensagem. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor perdoa nossos pecados, Pai. O Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado porque a gente pode estar aqui reunido, Pai. E eu agradeço por essa igreja, Pai. Agradeço porque a gente tem uma boa comunhão, Pai. Agradeço porque é uma igreja firme na palavra, Pai. Uma igreja que busca cada vez mais estar próximo de Ti, Pai. E que a gente possa crescer cada dia mais na Tua palavra e no Teu amor, Deus. Abençoe agora o Bolivar, que vai estar trazendo a mensagem, Pai. E que o Senhor esteja abençoando ele, Deus, e que abra nossos corações para a gente também poder estar sendo edificado com a palavra que ele for trazer, Pai. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar o momento de mensagem, queridos? Deus querido, muito obrigado, porque assim como a Rosana disse, o Senhor nos trata como pessoas de uma maneira que nós nos sentimos amados e não apenas como os problemas que nós trazemos conosco na nossa caminhada. Nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos direcione, que a história que nós vamos estudar, que nós vamos meditar, sirva, Senhor, de alguma maneira, para nos levar para mais perto do Senhor, para mais perto dos planos que o Senhor tem para nós. Obrigado por cada um que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente me interessei muito enquanto estava preparando e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou começar compartilhando minha tela. O tema que nós vamos tratar hoje é Vida Divorciada da Missão. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Sansão, um dos heróis da fé, que consta na Galeria da Fé em Hebreus, capítulo 11, e também um dos grandes personagens bíblicos, né? Que criança que um dia frequentou uma escola dominical que não sabe quem é Sansão. Então, eu gostaria de começar com a leitura do texto de Juízes, capítulo 16, que narra o momento mais trágico, mais dramático da vida de Sansão, que é o momento da sua morte. Ali diz assim, ó: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: Deixai-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então
seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Bom, queridos, eu gostaria de comentar um pouco com vocês a história de Sansão, como que ele chegou nessa situação tão trágica. Por um lado, Sansão cumpre a vontade de Deus. Ele derrota os príncipes dos filisteus e vai conseguir iniciar um processo de libertação do povo de Israel, que vinha há 40 anos sendo subjugado pelos filisteus. Mas, por outro lado, como um homem de Deus, um herói escolhido pelo Senhor, poderia morrer de uma forma tão trágica quanto Sansão? O que será que levou Sansão até esse desfecho? Né? Como que a gente pode enxergar essa história no contexto geral que a Bíblia oferece? É interessante pensar, em primeiro lugar, sobre a anunciação de Sansão. Sansão, ele foi anunciado por Deus de uma maneira digna do Messias. Um anjo do Senhor foi até a cidade do pai de Sansão, que era da tribo de Dan. Esse homem se chamava Manoá, e o anjo fala com a esposa de Manoá, dizendo que ela daria à luz a um filho. Porém, a mãe de Sansão, ela era estéril. E, mesmo assim, ela acredita naquilo que o anjo diz para ela. Então, o anjo fala para ela que ele seria consagrado desde o ventre da mãe dele, que ele seria um nazireu, né? Logo, não poderia tomar bebida forte, não poderia tocar em mortos e nem cortar o seu cabelo, que seria um grande homem de Deus e que esse homem de Deus seria usado para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. O povo de Israel estava subjugado pelos filisteus já há 40 anos, porque eles haviam feito o que era mal aos olhos de Deus. Se você ler o início do capítulo 13 de Juízes, você vai perceber esse detalhe, né? Mais uma vez, o povo tinha se desviado. E Deus estava levantando esse grande homem para solucionar o problema. Sansão, ele tinha um futuro muito grande pela sua frente. Diferente de muitos homens, Sansão era uma pessoa que havia sido escolhida por Deus. Ele já estava destinado por Deus. Deus tinha um plano muito claro na vida dele, né? E ele tinha algumas vantagens que muita gente não tem. Além da força, além da bênção de Deus, olha só uma coisa que ele tinha. Ele tinha pais que eram pais tementes a Deus. A mãe de Sansão tem uma atitude melhor do que Sara, esposa de Abraão. Ela não ri quando o anjo fala que ela vai ter um filho. Ela aceita, mesmo sendo estéril, provavelmente já tinham tentado muito ter filhos, era uma coisa importante da época, ela aceita a bênção, né? O pai de Sansão, Manoá, pede para que Deus permita que ele veja esse anjo, e o anjo aparece uma segunda vez, né? Então ele tem fé e acha graça diante dos olhos de Deus para que o anjo fale com ele também. Os dois tinham discernimento sobre o que Deus estava fazendo. Manoá oferece um sacrifício para Deus na presença daquele anjo. E a mãe de Sansão percebe que eles não iriam morrer porque viram a glória de Deus na face daquele anjo, porque o anjo tinha feito um milagre na vida deles. Então, são pessoas assim que entendem a dinâmica do que Deus está fazendo. Também são bons conselheiros. Eles dizem, filho, para que você vai casar com as mulheres filisteias, né? Desobedecer a Deus, se tem tantas mulheres boas aqui em Israel. Então, ele tinha bons pais. Só que Sansão, ele tinha um problema seríssimo. Ele tinha problema com mulheres. Ele queria ser igual aos outros jovens da sua época, ele queria curtir, ele queria aproveitar, ele não queria ficar para trás em nada. E o grande problema é que os jovens da época de Sansão acabavam se envolvendo com as mulheres filisteias. Eram mulheres que aparentemente eram muito bonitas,
eram mulheres que eles conseguiam encontrar com elas, se envolvendo nos cultos dos outros deuses. E esses cultos, gente, tinham uma característica muito chamativa para os jovens de Israel. Eram cultos que envolviam práticas de sensualidade, que envolviam práticas sexuais. Então, os jovens iam até lá, muitas vezes se encontravam com prostitutas cultuais, outras vezes encontravam com as jovens filisteias e acabavam se envolvendo com elas. E certa feita, os pais de Sansão estavam passando por uma cidade chamada Tímina, e Sansão olha para uma menina daquela cidade e ele se encanta com ela. E ele fala: olha, é essa mulher que eu quero para mim. O pai de Sansão, a mãe de Sansão, falam para ele que ele não deveria se envolver com aquela mulher, mas o coração dele foi tomado pela beleza, foi tomado pela graça daquela menina, e ele resolve se casar com ela. E esse casamento, ele vai dar início a uma série de eventos trágicos na vida de Sansão. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses eventos. O que acontece? Em primeiro lugar, Sansão ele resolve fazer um enigma indecifrável para os amigos dessa moça. E é interessante que quando você se relaciona com alguém que não é cristão, ou com alguém que não serve a Deus, como era o caso do que estava acontecendo com Sansão, você tem que se relacionar com os amigos dessa pessoa também. E Sansão faz um enigma indecifrável para esses 30 amigos. E aquilo começa um grande problema, porque ele acaba sendo meio desonesto, fazendo um enigma que não tinha como solucionar, e aqueles jovens se irritam, ameaçam a noiva de Sansão no dia do casamento e fazem com que ela extraia a informação dele. Qual que é o significado do enigma? E ela acaba contando para os amigos. Sansão se irrita muito e ele tinha feito um acordo. Se eles decifrassem o enigma, ele daria 30 túnicas de linho para esses jovens. Agora, caso contrário, eles pagariam. Sansão se enche de ira, desce até um determinado lugar e mata 30 pessoas para arrancar a roupa delas. Depois, enfurecido, Sansão vai para casa, abandona o casamento, abandona os amigos, abandona a noiva para trás e fica na sua casa por um tempo. Quando ele volta para estar com a noiva dele, para dormir com a noiva dele. Mas o pai da noiva fala o seguinte para Sansão, fala: olha, você foi embora, eu não tinha como saber se você voltaria ou não, então ela já está casada com outro, casou com o padrinho lá do casamento. Sansão se enche mais uma vez de ira, ele consegue reunir 300 raposas, amarra o rabo delas, uma na outra, de duas em duas, toca fogo nessas raposas e faz com que elas queimem tudo. Todo o estoque que os filisteus tinham juntado, as plantações que ainda estavam por ser cegadas, né, por serem colhidas, os olivais, né, tudo que tinha de suprimento, aquelas raposas tocam fogo e fazem uma verdadeira destruição nos suprimentos filisteus. Então os filisteus, que não eram gente boa também, né, resolvem revidar. Eles pegam a moça que Sansão estava apaixonado, o pai dela, e tocam fogo neles dentro da casa onde elas moravam. Sansão, vendo essa situação, né, de que a noiva dele tinha morrido e que o pai da noiva tinha morrido queimado, toma uma atitude mais trágica ainda. Eu pulei aqui, ó, atitude trágica. Ele pega Não, perdão, não é esse ponto, não. Deixa eu voltar aqui. Ele toma uma atitude trágica. Ele faz uma grande chacina entre os filisteus. Mata um monte de gente. A Bíblia chega a não dizer quantos morreram naquele dia. E aí ele foge para uma fenda de uma rocha em Etã. E ali ele fica sozinho por um tempo. Olha que interessante, né? O evento de ter casado com aquela mulher, de ter iniciado um relacionamento com aquela mulher, foi gerando uma série de outros eventos trágicos na vida desse homem.
E, por incrível que pareça, não acaba aqui. De repente, 3.000 homens israelitas sobem até esse local, onde ele estava escondido ali na rocha, e falam: olha, Sansão, a gente vem entregar você para os filisteus. Eles estão perseguindo a gente por conta do que você fez. E aí Sansão finge se deixar amarrar e se deixa levar até os filisteus. Quando ele chega nos filisteus, ele rompe as amarras, pega uma queixada de uma jumenta e mata 1.000 homens numa pegada só. E aqui parece que dá uma acalmada nesse evento do casamento. Então, a atitude errada que Sansão tomou, desobedecendo seus pais, ignorando os conselhos, ignorando a lei de Deus, levou ele a viver esse tempo de uma chacina muito grande, né? De uma destruição muito grande. Aquele que era o líder de Israel, que deveria ser a pessoa que iria guiar o povo de Israel, acabou se tornando o cara que o povo de Israel foi lá buscar ele para entregar na mão dos filisteus. Só que nesse ponto a história para e ela diz que Sansão reinou sobre Israel por 20 anos. Ele julgou Israel por 20 anos. A esperança aqui é que nesse período Sansão tenha sido sábio, embora a gente não consiga ver isso no texto. Que ele tenha conseguido organizar militarmente o povo de Israel. Que ele tenha conseguido fazer coisas boas. Mas a fraqueza de Sansão volta a tomar conta da vida dele. O texto em Juízes, capítulo 16, no início, diz que Sansão foi até a cidade de Gaza, uma das principais cidades filisteias, e ainda hoje, né, a faixa de Gaza ali é ocupada pelos novos filisteus, vamos dizer assim. E ele encontra com uma prostituta, que o texto não diz o nome, ele dorme com ela. É bem provável que isso fosse uma coisa recorrente, porque na região de Gaza tinha um grande prostíbulo, e os israelitas frequentavam esse prostíbulo. E ele dorme com essa mulher, e à noite ele fica sabendo que o povo da cidade tomou conhecimento que ele estava ali e que estão planejando matá-lo. Então ele levanta à meia-noite, arranca os portões da cidade com batente, dobradiça e tudo, caminha com esses portões durante uma distância muito grande, de muitos quilômetros, e joga esses portões em cima de um monte. Na volta para sua casa, ele estava em Gaza, ele vai para Dan, para a tribo de Dan, ele chega no vale de um rio que fazia divisa entre os dois territórios, e ele encontra Dalila. E aqui nós conhecemos bem essa parte da história, né? Dalila era uma mulher bonita, que seduziu o coração de Sansão, mas era uma mulher muito desonesta, né? Ela foi pressionada pelo povo filisteu e ela começou a tentar de toda maneira arrancar de Sansão a verdade sobre o que fazia ele ser um homem forte. Então Sansão, a princípio, conta algumas mentiras para ela, faz algumas brincadeiras, e ela mostra que ela realmente não era confiável, porque todas as vezes que ele fala para ela, olha, faça isso que eu vou perder minha força, ela fazia. Ela entregava ele na mão dos filisteus, mas como não era verdade, toda vez Sansão se safava. Agora chegou um momento em que Sansão abriu o jogo com ela. A Bíblia fala que ele descobriu o coração. E ele conta para Dalila que o jeito de enfraquecê-lo era cortando os seus cabelos, porque ele era nazireu, era uma pessoa consagrada a Deus, e ele seria enfraquecido se ele quebrasse aquele voto com Deus. E é exatamente isso que acontece. A Dalila dá um jeito dos cabelos dele serem cortados, né? E quando os filisteus chegam, eles vazam os olhos de Sansão, furam os olhos dele, talvez até dessa maneira como está nessa imagem aí, né? Com um ferro em brasa, e Sansão fica cego. E depois disso, Sansão é preso em uma cadeia, onde tem um moinho dentro daquela cadeia. E ele é usado como um animal de carga, para ficar puxando o moinho,
para ficar moendo trigo, quem sabe moendo cana para os filisteus, como uma forma de punição, como uma forma de humilhação. E até que nós chegamos aqui no momento trágico que nós lemos no texto bíblico, onde Sansão derruba sobre si o templo do deus Dagon, e junto com o templo e com a própria vida dele que ele tira a vida dos príncipes, dos governantes, dos filisteus e de mais milhares de pessoas que estavam ali no templo. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar hoje com vocês algumas ideias importantes sobre esse texto. Uma reflexão que a gente teria que fazer aqui, antes de entrar propriamente dito em alguns pontos a serem observados, é que algumas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações muito difíceis. E chegam momentos que a gente se pergunta: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Como que o Senhor me deixa chegar aqui? Algumas vezes nós somos como Jó. Nós não temos culpa do que está acontecendo. Realmente, Deus tinha um propósito maior que a gente não consegue entender. E como Jó, a gente passa por provações e não compreende o que está se passando. Outras vezes, nós somos como o apóstolo Paulo. Por causa da nossa fé, da nossa integridade, do nosso serviço a Deus, nós acabamos sendo perseguidos. Outras vezes ainda, como pode estar acontecendo na sua vida hoje, nós somos como Abraão. Abraão teve que fugir para o Egito por conta das circunstâncias. Havia fome, havia dificuldade. Hoje, há doença no nosso país. Então, nós somos afligidos pelo momento, pelas circunstâncias, pela situação. Mas existem momentos que nós somos como Sansão, que as nossas más decisões, que as nossas escolhas ruins nos levam a um desfecho trágico. E é importante nós sermos mais espertos que Sansão e conseguirmos perceber o momento em que essas coisas estão acontecendo, porque ainda dá tempo de mudar de atitude. Se nós estamos sofrendo por motivos justos, aleluia, glória a Deus. Jesus falou que nós tínhamos que ser gratos, felizes, por sermos perseguidos por amor dele. Mas se é por erros que nós temos cometido, nós temos que tomar cuidado e estarmos atentos em relação a isso. Perceba que Deus cumpriu o plano dele na vida de Sansão. O plano de Deus para a vida de Sansão era que os filisteus fossem derrotados. E foi isso que aconteceu. Eles realmente foram derrotados. Mas não precisava ser daquele jeito. Deus certamente não escolheu um herói, não fez uma anunciação tão linda quanto fez para a mãe de Sansão, não deu tanto poder na mão daquele homem para que ele fosse derrotado. E eu gostaria de falar para você algumas consequências que a gente pode enfrentar de seguir o plano de Deus à nossa maneira, ignorando o que Deus tem para nós. A primeira consequência é que Sansão trouxe vergonha para a casa de Deus. Veja que agora Sansão estava no templo de Dagon, alegrando os filisteus, sendo o bobo da corte dos filisteus. Os filisteus olhavam para ele e falavam: olha, Dagon sim é Deus, porque ele entregou esse homem poderoso nas nossas mãos. Os filisteus reconheciam o poder do Deus de Israel. Eles tinham medo do Deus de Israel, mas agora estava provado que o Deus de Israel não era tão forte quanto Dagon, porque Dagon tinha entregado o herói do Deus de Israel nas suas mãos. Os filisteus ficaram felizes porque aquele homem que multiplicava mortos no seu território, que destruía a terra, agora estava sob o domínio deles. Então, o nome de Deus, ele é desvalorizado, ele é envergonhado na vida de Sansão naquele momento. Uma outra coisa é que quando a gente segue a nossa forma, o plano de Deus, da nossa maneira, a gente traz zombaria sobre nós mesmos. Deus deu um dom sobrenatural para Sansão. Ele tinha o poder de rasgar um leão no meio, como se rasga um cabrito. Eu não rasgo nenhum coelho, mas imagina um cabrito, e um leão. Mas Sansão tinha esse poder.
Ele conseguia arrancar portões de ferro de uma cidade, carregar esses portões por quilômetros. Tinha condições de prevalecer contra 1000 homens, com uma queixada de jumenta. E, sem dúvida, quem olhava para aquilo pensava, bom, esse cara está possuído pelo Espírito de Deus, porque ninguém consegue fazer isso. Sansão, ele tinha sido escolhido para ser o maior juiz de todos os tempos. Um guerreiro por natureza, né? Um libertador, com capacidade de guiar um exército, com capacidade de ser o próprio exército. Da mesma maneira como Golias, na época do rei Davi, subjugava os israelitas, Sansão, antes de Golias, porque ele é anterior a Golias, conseguia encher de medo o coração dos filisteus. Só que o que ele tinha virado nesse momento? Né? Um burro de carga, para puxar o moinho das suas cadeias. Ele tinha se tornado vergonha, porque aquele que podia arrancar um portão de ferro não conseguia mais quebrar cadeias de bronze. Ele tinha se tornado um cara cego, um bobo da corte, né? Um motivo de chacota. Não é possível a gente saber que tipo de humilhações que Sansão passou. Deve ter apanhado na frente de todo mundo, devem ter feito ele fazer força para mostrar que ele não conseguia mais nada, e talvez até colocar ele ali entre as colunas seria um desafio para mostrar que contra Dagon ele não podia fazer nada. E Sansão, que tinha escolhido para ser um homem de visão, um estrategista, uma pessoa que iria aconselhar o povo, que iria guiar o povo de Israel, agora estava cego, fisicamente e espiritualmente. Uma outra coisa que nós vemos é que quando a gente é insensato, a gente é louco, e segue a vida à nossa maneira, entende que está executando o plano de Deus à nossa maneira, a gente pode pagar com a nossa própria vida pela nossa loucura. Uma das cenas mais impressionantes é essa última que eu passei para vocês aí, né? Aqui Sansão apoia nas colunas do templo e ele derruba as colunas do templo sobre milhares de pessoas que estão embaixo e 3.000, pelo menos, que estão em cima. E nesse ato heróico, ele consegue cumprir a missão dele. Então, o plano de Deus foi cumprido? Sim. Só que, como o título dessa mensagem diz, a missão estava divorciada da vida. A missão de Deus, os planos de Deus não são frustrados. Não é por conta das nossas dificuldades e das nossas falhas que Deus vai perder a batalha. Mas a maneira como isso aconteceu foi muito triste, né? Foi muito terrível. Sansão trouxe sobre si destruição, vergonha, né? E perdeu a própria vida por conta disso. E por último, Sansão nunca teve uma conversão completa. Quando você lê o texto de Juízes, você vê que Sansão era uma pessoa impulsiva, a ponto de matar 30 pessoas para tirar suas roupas, a ponto de desistir do seu casamento e ir embora para o pai pensar que ele não queria mais a filha, né? Ele era uma pessoa profana, quebrando os votos dele, né? Comeu o mel que estava dentro de um leão. Então ele quebrou o voto de Nazireu tocando em algo morto. Ali naquele casamento, né, envolvido com tantos filisteus, certamente ele se envolveu com bebida também, que no caso dele era algo que não era permitido. Dormiu com o inimigo, várias mulheres filisteias. Eu acredito até que tiveram mais situações, mas a Bíblia descreve 3 situações pelo menos, né? E por fim, quando ele entrega na mão dos filisteus o segredo da sua intimidade com Deus, do seu voto com Deus. Sansão era uma pessoa orgulhosa, né? Ele faz aquele enigma indecifrável, arranca o portão da cidade, bota fogo nas plantações. E no fim, por que eu acredito que ele não teve um arrependimento? No fim, em Juízes capítulo 16, versículo 28, ele diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só dessa vez, ó Deus. Olha para quê? Para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão, ele não pede para Deus ajudá-lo, para ele se vingar por conta dele ter perdido a intimidade com Deus, para ele se vingar porque tinha causado vergonha
ao nome de Deus, porque tinha envergonhado o povo de Israel. Não. Ele pede força para Deus, porque ele queria se vingar pelo menos por um dos seus olhos. Então, aquele homem que tinha sido levantado para ser um grande libertador acaba tendo um desfecho tão trágico assim, né? Hoje, querido, eu acho que o nosso grande desafio, o que nós devemos pensar é o seguinte: como que eu estou conduzindo a minha vida? Como que eu estou conduzindo o chamado de Deus para mim? Quais são as decisões que eu estou tomando? Porque, no fim das contas, a nossa realidade é consequência daquilo que nós decidimos no passado. E hoje, nesse presente, a gente está construindo a nossa história, né? É essa história de hoje que vai nos levar até um futuro, segundo aquilo que Deus espera de nós ou não. Então, eu acho que essa mensagem é uma mensagem muito triste da vida de Sansão. Eu vejo como uma coisa assim muito trágica, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma oportunidade. Se Deus escolheu aquele homem, usou a vida dele, mesmo ele tendo tomado tantas decisões ruins, Deus está escolhendo a nossa e usando a nossa vida também, apesar das nossas decisões ruins. Mas como vai ser a nossa vida pessoal? Que desfecho ela vai ter? Isso depende muito de cada um de nós, né? Eu espero que Deus te dê sabedoria, que Deus me dê sabedoria também, para que as nossas decisões sejam de fato decisões acertadas. As oportunidades estão aí, né? Que a gente saiba usá-las para a glória de Deus, de uma maneira que a gente tenha orgulho disso no futuro. Eu gostaria de finalizar esse momento com uma oração e nós vamos começar a aula de escola dominical. Deixa eu orar primeiro, depois eu falo isso. Querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas na sua presença e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver o plano do Senhor para nós da maneira que te agrada. Que o Senhor nos ajude a viver o plano do Senhor para nós de uma maneira que nós tenhamos frutos de alegria, frutos de paz, frutos de orgulho no futuro pela decisão que nós tomamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou registrado na tua palavra a história de Sansão, uma história que é trágica, uma história que foi terrível em todos os aspectos, mas que nós podemos usar como um exemplo para não repetirmos as tomadas de decisão que ele tomou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.